Here we go. E pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, me chamo Alex, sou trader institucional e hoje eu quero apresentar a vocês o nosso sistema, né, o nosso Trade System, né? Para quem não me conhece, como eu falei, me chamo Alex Bruno, sou trader institucional, né? Opero já há 4 anos no mercado financeiro e hoje eu quero apresentar a vocês o nosso Trade System, um dos nossos primeiros sistemas implementado, desenvolvido especialmente de forma abrangente no mercado financeiro, de forma macroeconômica. Então hoje eu quero apresentar para vocês e mostrar a vocês o benefício, e mostrar a vocês de forma didática e dinâmica e de forma que vocês venham entender com clareza o que eu quero passar para vocês desse nosso sistema, que é o Trade System da Axia. Tá? Então, qual é o meu primeiro passo para eu falar a vocês? Eu quero apresentar a vocês um sistema que é um sistema completo, né? Um sistema reformulado que ele opera, ele faz análise em 28 pares de moeda, né? Você vê que a maioria dos robôs que vocês verem aí opera apenas em um par de moeda. Porém, o nosso sistema, o nosso robô, ele faz análise em 28 pares de moedas nas 8 moedas principais, tá? Para quem não conhece, esse sistema é um sistema de MFC, né? É um sistema da força da moeda. O nosso sistema está integrado juntamente com dados institucionais, então não é nada que é fora não tenha base. Nosso sistema ele tem base institucional. De tudo que eu vou falar aqui para vocês são análises fundamentalistas, tá bom? Então aqui está o meu computador, está com o meu computador ligado, tá? Esse aqui é o nosso painel, esse aqui é o nosso Trading System, né? É o nosso Trading System, e eu vou estar mostrando a vocês. Eu vou estar falando a vocês sobre esse painel, esse sistema, tá? Preciso que vocês prestem bastante atenção em todos os detalhes que eu irei falar aqui e vocês vão entender de forma clara, tá bom? E no final, ou vocês botam no comentário aqui que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá bom? Então é isso, nosso sistema é um sistema institucional que ele opera de forma automática. Ele não é um sistema que é para dar sinal, nada disso. Ele opera de forma automática. Mas para ele operar de forma automática, você tem que entender todos os filtros, todos os indicadores do sistema, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte que eu quero falar com vocês é do conceito que vamos revolucionar. Esse sistema eu trouxe para revolucionar. É um sistema de portfólio. Como é que funciona esse sistema de portfólio, né? A primeira grande diferença é que ele não opera de forma sem base. Os nossos dados aqui, todos os nossos dados aqui são dados que são integrados em grandes instituições. Então, tudo que vocês verem aqui gerando dados aqui são dados reais, não são dados fictícios, tá bom? Então, ou seja, o robô ele monitora continuamente os 28 pares de moeda e analisa individualmente as outras moedas, né? Que são o quê? O NZD, o AUD, o GBP, o CAD, o CHF, o Euro, o USD, o JP, são as principais moedas, tá bom? Então aí, ele começa a fazer análise, no mercado, e aí ele pega, e após ele ver qual é a moeda que está predominando, ele vai aí e vai começar a fazer o refinamento para montar o portfólio. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, é que ele não vai abrir da forma que eu operava manual. Não sei se vocês já viram algum vídeo meu, alguns stories meu, algum vídeo meu rolando, né? Que eu operando e eu abria todas as moedas a favor ou contra da moeda. Porém, eu tive uma sacada, que é que vocês vão entender aqui, sobre o portfólio. E a gente pegar as melhores moedas e montar o portfólio das melhores moedas. Não pegar só o portfólio incluso de todas as moedas, das outras moedas. Por exemplo, a base é o euro e eu executar só o euro. Só um exemplo, a força do euro, executar todas. Não, aqui vai ser diferente. A gente botou essa sacada e tem dado certo e vai continuar dando certo porque passa por filtros. Então, se passa por filtros, é refinamento. Beleza? Então, vamos prosseguir, né? Vou explicar como é que funciona. Funciona da seguinte forma: ele identifica uma moeda, a moeda padrão, e aí, após isso, ele faz uma análise da moeda, da moeda, dos ativos. E aí ele vai começando a refinar, vai passando pelo refinamento, vai passando pelos filtros,
E a moeda que estiver predominando e passando pelo filtro, ele vai lá e vai selecionar aquela moeda. Vai para outra, vai fazer a mesma coisa, ou seja, não faz um de cada vez, ele faz de uma vez só todo esse refinamento e no final ele monta o portfólio de 7 moedas e executa de forma que ele vê que vai ter uma lucratividade daquela moeda baseado em tudo que for falado aqui dos conceitos e dos filtros, tá bom? Os 5, eles são baseados em 5 filtros, né? O nosso sistema ele é baseado em 5 filtros. O primeiro filtro é o PIP mínimo. O que é PIP mínimo? Né? O que é que ele faz? O PIP mínimo, ele mede quantos PIP o par movimentou desde a abertura do dia até o padrão configurado, que a gente coloca o padrão configurado de 30 pips, né? Vocês vão entender depois referente à configuração, né? Por que esse pips mínimo, a gente colocou esse pips mínimo e por que ele existe, né? Ele elimina períodos de baixa volatilidade onde o mercado está dormindo, né? Ele evita em momentos de consolidação onde o preço fica todo voltando em direção, né? Ele garante que existem movimentos reais e líquidos suficientes para a operação potencial, né? Como é que é feito essa análise dele, né? O robô ele pega o preço de abertura do dia, um exemplo, meia-noite. Meia-noite abriu a vela do diário. E aí ele pega a vela do diário, compara com o preço atual e ele vê se subiu 30 pips ou mais, ele vai ver que é uma possível compra. Se ele vê que caiu 30 pips ou menos, ele tem uma possível venda. E se entrar entre 30, menos 30 ou menos 30 ou mais 30, ele fica no meio, o mercado está sem força. Então ele identifica através dos pips que o mercado está sem força e ele não opera. Esse ativo ele já não passa pelo filtro, tá bom? Então, esse é o primeiro filtro, que é o filtro PIP mínimo, que é muito importante, crucial para a gente poder ver se fez sentido, se o mercado realmente movimentou a favor da análise. E agora a gente vai falar do bid ratio, que é a posição do range. Esse filtro, ele calcula o preço atual, né? Dentro do range do dia, e a diferença entre máxima e mínima, e o resultado é feito em percentual, ou seja, o resultado ele vai pegar um resultado em percentual. O que é que esse filtro, qual é a lógica desse filtro? O bid ratio ele avalia a ação do mercado. Ele avalia a ação do mercado. Então, tem outro filtro aqui parecido com ele, para vocês não confundirem, para vocês entenderem que o bid ratio em si, ele vê a ação do mercado. Então, por que ele existe, né? Por que foi colocado esse filtro? Ele identifica que o preço está em uma zona de topo do range ou na zona de fraqueza do fundo do range, né? Ele evita comprar no topo absoluto e vender no fundo absoluto, né? Ele confirma que o preço tem espaço, o preço tem espaço para continuar o movimento ou não, ou se o preço está estático, né? Como é que funciona na prática? O robô ele usa uma fórmula de preço atual, mínima do dia, a máxima, e aí ele calcula vezes 100. E aí ele vê o percentual de quanto o preço ele tá no range, se está no topo ou se está no fundo absoluto, né? Se o bid ratio ele vê que o preço ele tá igual ou maior a uma configuração que a gente bota padrão, é 60. Então, se tiver o preço em uma zona alta do range, ele vê um sinal de compra. Se ele vê que é menor que o preço padrão, que é a configuração padrão que a gente coloca 30, ele vê que o preço está em uma zona de baixa de range. É um sinal de venda. Então, entre 30 e 60, por exemplo, se tiver entre 30 e 60, ele entende que o mercado, o preço ele está neutro, ele está lateralizado, né? Então, esse é o segundo filtro. O terceiro filtro é um filtro que ele tem a ver com o principal, a base do nosso sistema, que a base do nosso sistema é a força da moeda. Então, ou seja, é o MFC. Então, o MFC, a força relativa com o MFC, o que é que ele faz? Quando ele pega
a força da moeda ali, ele mede qual é a moeda que está mais predominando, e aí ele vai para o filtro de força relativa, ele pega e vai montando esse ranking aqui, ó. Esse ranking aqui é gerado pela força relativa, né? E para que o que é que esse filtro ele faz? Ele compara a força da moeda base, né? A força da moeda base com a força da moeda da cotação, né? E o resultado ele vai medir de 9 a mais ou de 9 a menos, tá? E o que é que essa força relativa ela faz? Ela compara, né? Já como eu falei, ela compara e aí ao final ele faz essa metodologia de entender se o preço ele está mais forte, se a moeda está mais forte ou mais fraco. Mas por que esse filtro ele foi colocado no nosso sistema e para que ele existe, né? Ele existe para confirmar qual moeda está mais forte ou a moeda está mais fraca naquele momento exato, né? Ele evita que a moeda que está dominando o preço garanta que o comprador da moeda forte e vendedora esteja entre comprador e vendedores, né? Funciona da seguinte forma: o EA é um sistema, ele calcula cada moeda, né, de escala de 0 a 9, ele subtrai a força da moeda da base menos a força da moeda da cotação, e o resultado for positivo, a moeda está forte. Se o resultado for negativo, ele vê que a moeda está fraca. E aí vamos para o quarto filtro do nosso sistema. O Buy-Sell Ratio, como eu te falei, existe o Bid Ratio e existe o Buy-Sell Ratio. O que é o Buy-Sell Ratio? O Buy-Sell Ratio ele calcula a pressão do mercado. Então não confunda Bid Ratio com o Buy-Sell Ratio. O Buy-Sell Ratio ele calcula a pressão e o Bid Ratio ele calcula a ação. Então uma coisa não tem a ver com a outra, mas casados faz uma confluência de uma assertividade absurda. E o que é que ele faz? O porquê ele existe, né? Ele identifica o lado pesado do mercado naquele par específico, confirma o fluxo real de ordem sustentando o movimento, evita entrar em moedas de maré de compradores ou vendedores. Então ele identifica isso, a pressão, ele vê a pressão do mercado. Então como é que ele faz esse cálculo, funcionando na prática? O que é que ele faz esse cálculo? Ele analisa a força atual da moeda comprada, a base comparada com a força antiga. Então, ou seja, ele faz o mesmo com a moeda da cotação. Depois ele calcula e a diferença acumulada entre as moedas. Então vamos lá. Ele pega, o Bill Ratio for igual a maior de 4, a pressão é compradora. Se ele for dominante, menor, o sinal de menor de 4, ele é uma força vendedora que está dominando naquele momento a moeda. E o nosso quinto e queridinho que faz a gente não entrar em furada, não entrar em mercado, em ativo que sofreu, um exemplo, ativo que passou pelo momento de notícia, ativo que abertura, que muitas vezes tem abertura, que o preço ele chega a ter um gap, né? Então, o nosso queridinho, o nosso quinto queridinho é o gap, divergência de momento. O que é que ele faz? Ele compara o preço atual da moeda, né, de força em 30 minutos atrás, identifica se a força está aumentando ou diminuindo e ao longo do tempo. E para que ele existe? Ele confirma se o movimento está perdendo força, né, cansando, né? Ele evita entrar quando a moeda está em desaceleração. Ele garante que o preço está em movimento de desaceleração e aceleração. E também, muitas vezes, ele identifica se aquele gap que aconteceu, desequilíbrio do preço, foi ou notícia ou foi uma abertura. Então, quando tem esse desequilíbrio do preço, acontece uma força, ou força compradora ou força vendedora. Mas o nosso sistema ele consegue identificar se é um gap de uma abertura ou um gap de notícia, tá bom? Então, e aí o nosso sexto e último filtro, o nosso queridinho, é o da força, o da Head Map, que é esse filtro aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na tela do meu computador. Esse daqui é o nosso carro-chefe. Além da base em si, da força da moeda, a gente tem um Head Map que ele calcula. O que é que ele faz? Ele calcula a diferença de força entre todas as moedas principais em uma matriz completa de 8 vezes 8 e identifica qual par tem a maior diferença
de força naquele momento. E o porquê ele existe? Porque a gente colocou esse filtro no nosso sistema, né? Ele filtra apenas a oportunidade com máximo potencial de lucro. Ele evita operar em pares com divergência fraca, onde o preço de força é externa. Então, ou seja, ele calcula o individual das 8 moedas, né, que é o USD, o euro, o GBP, o CHF, o JPY, o AUD, o NZD. Em seguida, ele cria uma matriz, comparando todas as moedas contra todas. Terceiro, ele calcula a célula de matriz da força da moeda A menos força de moeda B com a A. E aí o sistema ele opera a divergência. Se a divergência for igual ou menor a 2, que é configurado no nosso sistema, ele entende que é comprado para mais 2 e vendido para menos 2. Tá? Essa é os nossos filtros que o nosso sistema ele passa pelos filtros. Então, ou seja, aqui está o nosso trade system, né? Como eu falei, todos esses dados aqui, ó, tudo isso aqui são dados reais, integrado com inteligência artificial, integrado com relatório de grandes instituições, e a gente pega esses dados aqui e faz um refinamento para poder entender onde estão as posições líquidas do preço. Então, ou seja, é como se os head maps, é como se os fundos de hedges ele estivessem injetando capital em uma suposta moeda. Então, o nosso sistema ele consegue identificar onde as grandes instituições, os fundos de hedges estão alocando capital através dessas análises que nós fazemos de dados. Por isso que eu falo que o nosso sistema é um sistema diferenciado, porque não é um sistema que ele puxa dados fictícios, ele puxa dados comprovados, dados, inclusive, que sai toda sexta-feira no relatório de COT, no site do CFCD, né, que é o site do COT, e aí a gente consegue ter esses dados e consegue montar as nossas operações baseadas nesse operacional, que é a força da moeda. Como vocês já viram, como muitos já viram, para quem me segue aqui, para quem já viu meu operacional, vê que eu uso muito as posições líquidas, os fundos de hedges nas minhas operações, mostrando o nosso indicador, que é o indicador da força da moeda. Então, é isso, é esse nosso sistema. Próximos vídeos eu vou trazer um vídeo mostrando para vocês como configurar, quais as configurações adequadas. Vou mostrar a vocês que nosso sistema ele tem um sistema de take e stop global, tem um take e stop individual de cada moeda. Um exemplo, a lógica do nosso sistema é operar em portfólio. Então, para operar em portfólio, tem que ser uma lógica de fechamento de take ou stop global. Mas, se a pessoa quiser usar o portfólio para fechar, cada moeda fechar com take e stop definido, individual, tem isso também no nosso sistema. Nós temos o gerenciamento de risco para cada perfil, e você determina, você configura, e o sistema faz as operações 100% automáticas, sem intervenção alguma. A única coisa que nós temos que fazer é configurar, né, o sistema nas configurações do setup, dar play lá e deixar o sistema fazer tudo. Ele vai fazer tudo 100% automático, mas precisamos apenas só configurar. Mas a configuração, pode ficar tranquila que a configuração passa pela gente, que a gente que conhece o operacional. Então a gente não vai simplesmente deixar o sistema rodar sozinho sem dar uma configuração. Tem que ter uma configuração para cada perfil. Inclusive a gente está com a operação aberta aqui desde mais cedo. Você vê que está aqui acionado, ó. Está aqui acionado esses ativos que está aqui, ó, acionado aqui assim, ó, são os ativos que passaram pelo filtro, do sistema. Então, quando ele passa pelo filtro do sistema e está aprovado, passando pelos 6 filtros, ele aciona verde para compra e vermelho para venda, mostrando que esse filtro está adequado para começar as operações. Então é isso, sem mais delongas, era esse vídeo que eu queria trazer para vocês entenderem sobre o nosso sistema, o nosso trade system, e eu espero que daqui para frente vocês possam desfrutar juntamente comigo o nosso sistema, né? Futuramente eu vou estar deixando
liberando teste gratuito, já tem muitos investidores e alunos utilizando o nosso sistema e está gostando muito da lógica do nosso sistema. E de verdade, tudo que precisa, tudo que vocês souberem, já conheceram de mercado financeiro, de técnico, gráfico, fundamentalista, tem no nosso sistema. É um sistema completo, tanto de análise e técnica e filtros, como também gerenciamento de risco dentro do nosso sistema. Beleza? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos pra cima. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto. Um forte